Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados e amadas de Deus, Jesus primeiro, ele diz aos discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quer dizer, os discípulos não são capazes de entrar agora, no momento presente, no momento, na convivência deles com Jesus, de Jesus com eles. Eles não são capazes ainda de compreender tudo o que Jesus diz, tudo o que Jesus está fazendo. Eles não são capazes de entrar com profundidade no mistério de Cristo, no mistério da salvação. Eles não são capazes ainda de uma compreensão mais profunda de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus ensinou, dos gestos que Jesus realizou. Mas Jesus diz que o Espírito da verdade conduzirá os discípulos à verdade plena. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Amados e amadas de Deus, o Espírito Santo. Jesus, ele vai ao Pai, ele deve mandar para os seus o Espírito Santo. O Espírito Santo deve conduzir os apóstolos, ele deve conduzir a igreja à verdade plena. Quer dizer, ele deve fazer com que os discípulos, com que a igreja entre no mistério de Cristo. Ele deve fazer com que os discípulos, com que a igreja penetre com profundidade no mistério de Cristo, naquilo que Cristo fez, ensinou, nos gestos que ele realizou. E o Espírito é aquele que vai fazendo com que a igreja entre na verdade, que ela seja conduzida à verdade plena. O Espírito conduz os apóstolos, o Espírito conduz a igreja à plena verdade. Continua Jesus: pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Amados e amadas de Deus, o Pai envia o Filho realiza a sua missão. O Espírito é aquele que agora leva adiante a missão de Jesus. O Espírito é aquele que faz com que os discípulos aprofundem aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. O Espírito é aquele que vai fazendo com que os discípulos, com que a igreja aprofunde a verdade de Cristo. Por isso Jesus diz: mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. O Espírito é aquele que fará com que os apóstolos, com que a igreja aprofunde, que fará com que a igreja leve adiante, que fará com que a igreja aprofunde aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo ensinou. Por isso, ele diz Jesus, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Quer dizer, ele abrirá a mente dos discípulos, ele ensinará os discípulos até sobre as coisas futuras. O Espírito é aquele que ensinará a igreja, que conduzirá a igreja, que fará com que a igreja perscrute até as coisas futuras.
Continua Jesus: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Amados e amadas de Deus, ele me glorificará, quer dizer, o Espírito é aquele que glorifica o Filho, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ele receberá aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo realizou, e anunciará para os discípulos, quer dizer, fará com que os discípulos entrem na verdade de Cristo, entrem na verdade da revelação. O Espírito é aquele que faz com que o depósito da revelação, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou, gestos que ele realizou, se tornem claros para os discípulos, quer dizer, seja explicitado para os discípulos. Jesus já tinha dito antes que o Espírito conduz à plena verdade. Ele conduz os discípulos, a igreja, à plena verdade de Cristo. Ele anunciará para os discípulos, quer dizer, ele trará à memória, ele fará com que os discípulos verdadeiramente compreendam a revelação de Jesus Cristo, o que Cristo fez, ensinou, o que ele realizou. E Jesus continua: tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados e amadas de Deus, tudo que o Pai possui é meu. O Pai dá tudo ao Filho. O Filho realiza a obra da salvação. O Filho revela o plano do Pai. Há uma comunhão profunda entre Filho e Pai. E o Espírito é aquele que em nós e na igreja revela, faz com que os discípulos, faz com que a igreja entre nesse plano de salvação, faz com que a igreja verdadeiramente viva deste plano de salvação. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude, que essa palavra de Deus nos ajude a entrarmos na verdade de Cristo, que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos o papel do Espírito, aquilo que o Espírito realiza na vida de cada um de nós, aquilo que o Espírito realiza na vida da igreja. Estejamos abertos à ação do Espírito, deixemos com que o Espírito haja hoje, deixemos com que o Espírito nos faça entrarmos no mistério de Cristo, vivermos do mistério de Cristo. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.